Fala pessoal, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, eu sou o Gianluca, eu sou filho do pastor Hernando Santos e eu tenho um recadinho para você agora. Mas antes, se inscreva no nosso canal, clica no sininho para ativar as notificações e receber novos vídeos. E aqui na minha mão eu tenho o mais novo lançamento da nossa editora, que é o livro Transferência de Unção. Eu viajei com meu pai, que é o pastor Hernando Santos, e eu posso dizer que essa foi a mensagem que ele mais pregou ao longo dos anos sobre a terceira e última onda de poder e avivamento que poderemos vivenciar na nossa terra. E você que ficou interessado nesse livro, entre agora no nosso site www.editoravem.com e adquira esse livro que já está disponível na loja. E além desse livro nós temos outros materiais como livros, pendrives, camisetas e muito mais, tá joia? E não esqueça, se inscreva no nosso canal, compartilhe essa mensagem, eu creio que vai ser poderosa na sua vida. Deus abençoe. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no versículo 6, agora nós temos a história da ascensão de Jesus. Jesus está indo embora para o céu. Ele ressuscitou, 40 dias depois, ele está no monte, pronto para subir. E diz assim: então os que haviam reunido lhe consultaram: Senhor, será este o tempo em que restaurarás o reino de Israel? Ele lhes afirmou: não vos compete saber as épocas ou as datas que o Pai estabeleceu para a sua exclusiva autoridade. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Tendo dito essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, enquanto eles contemplavam, até que uma nuvem o cobriu à vista deles. E aconteceu que, estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, surgiram junto deles dois homens vestidos de brancos, dois anjos, e lhes comunicaram: homens galileus, por que estáis contemplando as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, retornará do mesmo modo como vistes subir. Oh, glória a Deus. Aleluia. Glória, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, à guisa de introdução, deixe-me te explicar uma coisa. Por confissão de fé, a nossa igreja sempre foi, desde seu nascimento, pré-tribulacionista. Isso, inclusive, é uma mensagem que eu prego, escrevi sobre isso. O que é ser pré-tribulacionista? É a igreja crer, é uma linha teológica que crê que a igreja não passa por um período de 7 anos de angústia e sofrimento sobre o mundo. Ela não passa. Para isso, a igreja crê que ela é arrebatada antes de 7 anos de tribulação. Eu sempre criei nisso. E aqui no meu coração, eu vou continuar crendo nisso. No entanto, para se ter um ensinamento muito saudável na igreja, é interessante que você tenha uma teologia aberta. E lhe explico, teologia não é matemática. Matemática é exata. Teologia é interpretativa. É mais filosófico do que exato. Ou seja, fica mais no campo da interpretação e argumentação, ou seja, de modos filosóficos, do que no campo da hermenêutica e exegese de fato. Cada um faz a sua exegese, cada um faz a sua hermenêutica, então fica mais no campo do debate, do argumento, do que no campo mesmo da interpretação. Cada um tem a sua. Diante desses fatos, nós decidimos, eu já passei para alguns pastores nossos, que nós teremos uma teologia aberta concernente à escatologia. Ou seja, nós cremos que a igreja
é e pode ser arrebatada antes de 7 anos de tribulação? Cremos. Mas também pode acontecer do contrário, porque nós temos textos na Bíblia muito coesos e fortes que mostram exatamente a igreja passando pela tribulação. E também temos textos na Bíblia também coesos e fortes que sugerem que a igreja não passa pela tribulação. O que nós vamos fazer? Todo pastor sensato, ele deve preparar a igreja para ser arrebatada, se o arrebatamento for pré-tribulacionista, e também para suportar as dores de uma perseguição, as dores de uma tribulação, se o pré-tribulacionismo estiver equivocado. Eu continuo com as minhas convicções interiores. No entanto, você precisa entender que a igreja ela tem que estar forte, santificada para ser arrebatada, mas ela tem que estar forte também psicologicamente para suportar um período de tribulação. E lhe explico por que essa nossa guinada, esse nosso posicionamento teológico. Porque eu estou vendo muitos irmãos, até mesmo irmãos da nossa igreja, passando por crise de ansiedade, gente com síndrome do pânico, gente deprimida por causa desse momento. Muita gente já me escreveu: pastor, eu estou com crise de ansiedade, estou com falta de ar, eu não sei. Ou seja, você já parou para pensar que Deus pode estar treinando o mundo para algo pior? Você parou para pensar que isso é só um treinamento? Ora, todo exército responsável, ele treina o povo para a guerra. Se Deus estiver treinando você para algo pior, se isso é só uma amostra grátis, se nós não conseguimos suportar um período como esse, como é que a igreja vai suportar uma tribulação de fato? Então, qual é o papel da igreja? O papel do pastor é preparar a igreja em termos espirituais para ser arrebatada. E também em termos psicológicos e espirituais para ela ficar forte caso ela não seja arrebatada antes da tribulação. Nenhum pastor pode bater o martelo e dizer: é assim e pronto. Não tem como. Nenhum pastor pode chegar aqui e dizer: a igreja não passa e pronto pela tribulação. E nenhum pastor pode chegar aqui e dizer: a igreja passa pela tribulação. Nós não temos margem bíblica para um e nem para outro. Então o que nós fazemos? Nós, como igreja, vamos pregar as duas linhas. E você, como membro da igreja, você está livre para crer no que você quiser, dentro disso. Mas nós pregamos as duas linhas. Por exemplo, antes de eu dizer a você o que Deus colocou no meu coração, por exemplo, se a igreja for arrebatada antes da tribulação, ela não conhece o anticristo, ela não coloca a marca da besta, nós não sabemos o que é, ela não passa por 7 anos de tribulação, mas ela vê todo o sofrimento do mundo, mas ela é arrebatada antes de 7 anos de tribulação. Agora, se a igreja for passar por uma possível tribulação, uma tribulação de 7 anos, ela passa por tudo isso. Aí o que muda? Muda é que o arrebatamento acontece 7 anos depois, quando a igreja sobe para as bodas do Cordeiro. É isso que muda. Em vez dela ser arrebatada antes, ela é arrebatada depois. Mas muita coisa muda. Significa que a igreja vai sofrer na tribulação? Não. Significa que o Senhor vai livrar a sua igreja na tribulação e não da tribulação. Então veja bem, escute bem o que você está me ouvindo. Se a igreja passar pela tribulação, ela vai conhecer o anticristo. Então vou te dar uma dica. Nesse período de caos que está acontecendo no mundo, e nós sabemos que a coisa só pode piorar, e ela vai piorar a coisa. Só ontem na Itália, em um dia, 795 mortos. E no dia anterior, 624. Em um dia. E só hoje na Espanha, no dia de hoje, a Espanha agora é à tarde,
Só hoje na Espanha já são quase 400 mortos em um dia. No sábado passado, o Brasil tinha 150 casos confirmados do vírus. Que eu não gosto de falar o nome desse vírus, porque esse nome já está na minha cabeça toda hora também. 150 casos desse vírus, nenhuma morte. Hoje, 9 dias de quando não tinha nenhuma morte. Nós temos quase 1.200 casos e provavelmente hoje vai sair aí mais de 20 mortos, porque ontem era 18 mortos. É para você ficar em pânico com isso? Não é para você ficar em pânico com isso. É para você entender que nós estamos no momento profético. É uma irresponsabilidade de um pastor muito grande dizer que isso não tem nada a ver com a Bíblia, dizer que isso não tem nada a ver com o Apocalipse, dizer que isso não tem nada a ver com o momento profético. Se chegarmos lá e não tiver nada a ver, o pastor não perdeu nada com isso em alertar o povo. Agora, se for o contrário, ele é um leviano irresponsável pela fé e a espiritualidade das pessoas. Eu vou dizer a você no que eu creio. Eu tenho orado muito, eu tenho sentido a presença de Deus de uma maneira sobrenatural. Deus tem falado comigo nesse momento. E escute bem o que eu vou te dizer. E esse é o tema. Deus está amassando o mundo. Entendeu o que eu disse? Pode parecer estranho, mas Deus está amassando o mundo. A forma de Deus agir é muito peculiar. Satanás, ele te exalta para te abater depois. Ele é um mau caráter. Deus te abate para te exaltar depois. Ele é um bom pai. Da uva amassada vem o vinho. Da azeitona amassada vem o azeite. Do trigo amassado vem o pão. Da rosa amassada vem o perfume. Jesus só começou o seu ministério depois que ele foi para o deserto para ser tentado. O povo de Israel saiu do Egito e foi para o deserto. A maneira de Deus agir é no silêncio, meu irmão. Você parou para pensar que quando José foi para o cárcere, Deus parou de falar com José? Não houve mais revelação, visão, sonho na vida de José, mas Deus estava falando com o faraó. Quando Jonas foi para o ventre do peixe, Deus parou de falar com Jonas, mas ele estava falando com o peixe. O silêncio de Deus é o grito do céu. Deus trabalha em silêncio. Deus faz calado. Mas o silêncio de Deus não significa abandono de Deus. Deus está amassando o mundo. Deus prostrou os reis da terra. Todos os reis estão de joelhos. Mas pastor, como é que o senhor sabe que essa situação é de Deus? Mas olha, se ela não é de Deus, ela é no mínimo permitida por ele. Satanás não tem esse governo e esse poder de prostrar o mundo, senhores. Eu disse na quarta passada e vou repetir agora. Toda vez que o diabo agiu no mundo, o primeiro a sofrer são crianças. Pega lá na Síria, o gás sarin que jogaram nas crianças na Síria, que tem até um efeito colateral parecido com o coronavírus, de falta de ar, síndrome respiratória, as crianças no chão sem respirar. Primeiro a sofrer criança. Na época de Hitler, as primeiras a ir para a câmara de gás, em Auschwitz, eram as crianças. Lá na época de Moisés, então Satanás não sabia quem seria o libertador do Egito, então ele, desesperado, começa a matar todas as crianças com 2 anos de idade. Em Israel, começaram a jogar crianças para Moloque, no fogo. Agora nós temos também, antes de Jesus vir, começaram a matar as crianças.
Se o diabo tivesse 1% de fagulha nessa situação no mundo, crianças estavam sofrendo. Escuta o que esse homem de Deus está falando. Deixa eu falar uma coisa para você. Satanás está com a mordaça na boca e o Senhor olhou para o diabo e disse: não te meta, cala a boca. Essa atividade é minha. Deus está agindo no mundo. Eu vou dizer para você o que os homens de Deus com sensibilidade estão dizendo. Deus está falando com o mundo. Deixa eu te falar uma coisa. Nunca houve tanta blasfêmia contra o nome de Deus como está no mundo ultimamente. Olha o carnaval desse ano. Olha o carnaval do ano passado, zombando de Jesus, escarnecendo de forma escancarada. Olha o que o Porta dos Fundos fez. Olha o tanto de aborto que nós temos no mundo. Olha essa ideologia de gênero. Olha os filmes. Olha como estão escarnecendo de Deus em todo o mundo. Você sabia que morrem mais cristãos em nosso tempo do que na época do Império Romano? São 50 mil cristãos assassinados todos os anos. Pastor, então isso é juízo de Deus sobre o mundo? Eu creio que Deus está agindo no mundo. Eu creio que Deus está trabalhando no mundo. Ele está falando com o mundo. Ele está quebrando o mundo. Ele está prostrando os reis. Ele está amassando o mundo. Agora, o que vai sair disso? Primeira coisa, o mundo que nós vivemos hoje, antes dessa crise, é outro mundo, esquece. É outro mundo. O mundo que vai sair dessa crise é outro. Esquece o mundo de antes da crise. O mundo de depois desse vírus é outro mundo completamente diferente. Eu não sei quais são as medidas que irão tomar, mas medidas graves, medidas terríveis, por causa desse índice terrível de letalidade e mortandade no mundo. Você tem uma ideia, na Itália é mais de 10% a letalidade. E a Espanha seguindo os rumos. Misericórdia. O mundo de antes é outro mundo depois. Segunda coisa, a igreja também será outra igreja. Preste atenção no que eu estou dizendo. A igreja de antes é outra, esquece. Não sei em que sentido, mas a igreja de antes, a cabeça do crente, a maneira do crente, vai mudar completamente. Completamente. E por que eu estou dizendo isso? Porque estudando e analisando as pandemias que vieram no mundo, gripe espanhola, peste negra em 1300, foi até de 1300 a 1500, chegou a reforma protestante, que matou 50 a 70 milhões de pessoas, a peste negra, e veio da onde? Veio da China. O carrapato mordia o rato e depois mordia os humanos. Matou de 50 a 70 milhões de pessoas no mundo a peste negra. A gripe espanhola, nós temos relatos aí que vinha uma carroça, até aqui no Brasil, todo dia passava na porta das pessoas pegando os corpos de gente que morria e levava, enterrava em uma cova rasa. Isso no Brasil, gente, a gripe espanhola, que matou mais de 30 milhões de pessoas. O mundo muda, e o mundo vai mudar de novo. Agora, existe só má notícia nisso? Não. E agora eu vou dizer a você por quê. Em primeiro lugar, veja a importância de ter voz espiritual e profética nesse momento. Em primeiro lugar, não se sinta perdido. Você não tem só uma voz profética que aqui está falando com você, mas tem outros homens de Deus, gente séria, gente ungida pregando nesse momento. Ouça-os. Agora, cuidado com os lobos. Os lobos nessa hora são aproveitadores. No entanto, Deus está falando sim. Terceiro lugar, preste atenção no que eu vou te dizer. Eu vou citar aqui agora os 3 prováveis cenários para essa crise. Senhoras e senhores, e dos 3 prováveis cenários para essa crise, um é o que vai acontecer depois e você pode me cobrar. Não vai acontecer diferente.
Dos 3 prováveis cenários que temos, uma dessas coisas é o que vai acontecer. Não vai acontecer diferente. Primeiro cenário. O cenário está montado para a marca da besta, para o anticristo, para um governo. Eu li essa semana no site da ONU que o G20 vai se reunir essa semana, postei no grupo da igreja, para discutir a crise. E lá na entrelinhas da ONU está assim: precisamos de um líder forte, um líder de coalizão urgente. Se ele vai vir, não sabemos. Se isso vai culminar no levantar aí do anticristo, nós não sabemos. Eu vou te dizer, eu humanamente falando, Hernani, tenho uma filha de 4 anos, um filho de 17, tenho uma esposa linda, quero ganhar muitas almas para Jesus. No meu coração eu quero pregar muitos anos ainda. Mas eu não posso ser irresponsável e não preparar a igreja para essas coisas que eu estou dizendo. A igreja que eu pastoreio deve se preparar para 3 cenários. Essas mais de 4.000, prováveis 4.000 pessoas que estão nos assistindo agora, deve se preparar para 3 cenários. Dos 3, um vai acontecer dessa situação. Primeiro cenário é o levantar de um líder global. Por que esse líder vai vir? Primeiro lugar, a recessão vai vir e é inevitável. Não tem o que fazer. Para você entender o que eu estou falando, a Bíblia Sagrada diz que o anticristo, ele será um gênio financeiro. Um gênio. Ele vem e ele vai dar respostas para a crise econômica. Eu preguei em uma das minhas mensagens sobre os cavaleiros do Apocalipse. E o cavaleiro preto, que é o que tem a balança na mão, ele já está correndo, querido. Pessoas vão passar fome. Em contrapartida, eu vou dizer o último cenário que vai acontecer. Pessoas vão ser mandadas embora. Mas não se preocupe. A igreja de Jesus não pode ficar ansiosa. No entanto, preste atenção no que eu estou pregando, e seria uma leviandade minha não pregar isso para você. Prepare-se para sofrer. Quantos pastores estão falando isso? Quantos pastores estão preparando a igreja? Prepare-se, ore a Deus, ore, Senhor, me dê força, fortaleça-me. A recessão está aí, e ela vai vir. O mundo não está suportando. Se vai aparecer um homem para dar resposta para isso, nós não sabemos. Também não sabemos se não vai. Terminou o vírus. Nossa, a vida que segue. Maravilha, esse é um dos cenários. Segundo cenário possível. Poderia até reverter os cenários. Eu vou falar o segundo, que o segundo deveria ser o primeiro. A igreja vai ser arrebatada a qualquer momento. Então, o primeiro cenário seria o arrebatamento. A igreja pode ser arrebatada a qualquer momento. Essa semana, eu estava em casa, parado, assistindo uma série com Gianluca. E parece que o mundo passou na minha frente em slow motion. A série parece que começou a ficar em câmera lenta, assim. Eu saí da poltrona. E eu ouvi a voz do Senhor dizendo assim: prepara a minha igreja. Só isso. Ele não gritou, eu só ouvi ele dizendo: prepara a minha igreja. Pode ser a minha igreja aqui do São Brás, mas também é todos que, aonde a minha voz possa alcançar. Eu faço parte da igreja. Eu estou aqui para preparar você. Como você deve se preparar para a volta do Senhor? De várias formas. Primeiro, vai para o quarto e se arrependa dos seus pecados urgentemente. Você tem amante?
Fala para ela consertar a vida dela e fala que acabou tudo. Conserta com a sua esposa. Conserta com seus filhos. Conserta com Deus. Se arrependa. Você é pastor, você é ministro do Evangelho. Se arrependa pelas falsas revelações, falsas profecias, falsas visões, essas revelações de Facebook. Você tem sido um falso profeta. Se arrependa. Se arrependa, porque o juízo de Deus vai vir contra você. E você corrompeu milhares e milhares de pessoas. Você toca na igreja, mas dorme com a namorada. Você está profanando o altar do Senhor. Se arrependa. Peça perdão. Vai chorar diante de Deus. Exagero desse pastor. Meu querido, se você não crê, joga fora. Eu estou aqui como voz de Deus para você. O Senhor me disse: prepare a minha igreja. Irmãos, nós não estamos tendo só esse surto desse vírus no mundo, não. Você viu os 200 milhões de gafanhotos que estão invadindo a Ásia e a Arábia, varrendo as plantações e trazendo doenças nos países? Você viu que teve um terremoto em Utah agora, nos Estados Unidos, de 6 graus? Nós não estamos vivendo só vírus, não. Você não está percebendo o que está acontecendo, meu irmão. Você está dormindo, rapaz. Você ainda está relativizando as profecias. Não, eu não creio que isso é apocalíptico. Você é louco de falar isso, irmão? Sou louco. Você não percebeu? Eu estou com a palavra de Deus aberta aqui, ó. Não é momento de ficar brincando, é momento de chorar. É momento de se arrepender. Cadê o show gospel agora? Cadê os pula-pula agora? Cadê? O que sobra no momento desse? Sabe o que sobra no momento desse? Eu vou dizer, o que sobra no momento desse é oração, é palavra. Cadê? Cadê os ingressos? Cadê os CDs vendidos? Os livros vendidos? Cadê? Tem nada, não sobra nada. O que sobra agora? Sabe o que sobra agora? Sobra agora gente de Deus. Mais uma vez nós vamos ver a diferença entre aqueles que servem a Deus. Cadê o mercado gospel? Sumiu. Cadê as feiras gospel? Sumiu. Cadê o show gospel? Sumiu. Cadê os eventos, os megas? Sumiu. Acabou tudo. Sabe o que sobra agora? Sobra o seu joelho. Sabe o que sobra agora? Sua consagração em casa, seu devocional diário, sua leitura da Bíblia. E eu louvo a Deus que ainda temos aqui essa comunicação. E será que um pouco não tiver, pastor Edson? Porque, eu estou comunicando aqui com mais de 5.000 pessoas nesse momento. Mais de 1.770. Deixa eu ver certinho. Vou atualizar aqui que está desatualizado. Mais de 1.700 computadores diferentes. Sugere que são mais de 5.000 pessoas assistindo esse culto agora. Cadê? Cadê os coach agora? Cadê os ânimos? Vamos lá, você é proativo. Cadê? Vamos o quê? Para onde? O que sobra agora? Sobra, sabe o quê? A palavra de Deus, meu irmão. Se você não se apegar com o Senhor, acabou. Se apega com Deus. Vai orar. Vai dobrar o seu joelho. Deus quer falar com o seu povo. Deus quer falar com a sua igreja. Por isso ele silenciou. Nunca. Cadê o Gianluca no teclado? Nunca. Aquela canção, o mercado está vazio, fez tanto sentido como nos dias de hoje. Nunca. Você já lembra? Você lembra daquela canção? Vai lá, Jean, dá um sol maior aí. O mercado, está baixo, dá um dó. O mercado está vazio,
seu trabalho já parou, o martelo dos obreiros, seu barulho já cessou. Os ceifeiros lá no campo terminaram seu labor. Toda a terra está suspense, é a volta do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia. Ele vem buscar a sua igreja. Ei, pastor, se Jesus não voltar, não. Eu não estou afirmando que Jesus vai voltar nessa crise. Eu estou afirmando que Ele pode voltar nessa crise. Eu estou afirmando que nós temos um cenário montado para a volta do Senhor. E é evidente que Deus tinha que guardar a sua igreja. Você percebeu que o primeiro que proibiu foi culto? Ontem teve baile funk. No Rio de Janeiro as missas estavam funcionando até ontem. Até hoje o governador do estado aqui não proibiu ainda os bares. Ele restringiu os bares, mas não está proibido. Mas culto foi a primeira coisa que veio e disse: proibido culto. Não acha ruim não, irmão. Deus está protegendo o seu povo de algo pior. Fica em casa. Deus falou para Moisés: põe o povo dentro de casa, que eu vou passar nas terras do Egito. Irmão, para de murmurar. Deus não está contra a igreja por causa disso. Fica em casa. Deus está protegendo a igreja. E se proibir aqui, na internet, de alguma forma, o diabo também é astuto, mas eu creio que Deus calou o diabo nesse momento. O diabo está calado, quieto, porque Deus está agindo. Eu creio nisso. No entanto, nós estamos com um cenário montado para o arrebatamento. Estamos ou não estamos? Quem é que pode dizer? Estamos com um cenário montado para o arrebatamento. Nós também estamos com um cenário montado para um governo único, para o anticristo, para a marca da besta. Estamos com um cenário montado. Se a igreja vai passar, só chegando para nós sabermos. Dá para afirmar? Vou ser honesto com você. Não dá. Eu fiz 2 faculdades teológicas. Eu creio por convicção aqui que a igreja é arrebatada. Mas se você entra em debate com pós, fica elas por elas ali, não dá para afirmar. Não dá. Então nós vamos preparar a igreja, santificar a igreja para o arrebatamento, mas fortalecer ela psicológica, emocionalmente também para algo pior. É assim que a igreja tem que saber. Tem que estar forte. E como é que você fortalece a igreja? Orando. Irmão, vai orar. Se você não estiver orando em casa, você não vai aguentar a pressão do mundo. Agora temos o terceiro cenário. Oh, aleluia. O terceiro cenário. Nós também estamos com um cenário montado para uma grande colheita, para um grande avivamento. E eu vou te dizer por quê. Pode ser que mude agora, mas todos os avivamentos da história vieram ou em época de guerra ou em época de peste. Todos. Em 1500, você tem a fala de Martim Lutero falando para o povo se cuidar. O povo foi reclamar com Lutero porque ele não ia pregar. Ele disse que ele tinha que se cuidar. O que aconteceu? Veio a reforma protestante. E a peste negra vem de 1375 até 1500, matando gente. Você vê que coisa? E mesmo assim, olha como a igreja chegou. Em 1700, você vem com a Revolução Francesa Napoleônica. Napoleão varreu a Europa, gente.
Todos os países da Europa perderam de 10 guerras, tiveram 10 guerras em 1700. A guerra começou em 1730 alguma coisa e foi até 1800 alguma coisa. Tiveram 10 guerras, Napoleão só perdeu uma. E ele perdeu uma porque eles foram invadir a Rússia e a Prússia, e aí a neve matou os soldados. Ainda assim, ele foi exilado e ainda depois voltou marchando dentro da França. A Europa perdeu todas as guerras para Napoleão. No entanto, Deus levanta um homem chamado George Whitefield. Aleluia! George Whitefield é o príncipe dos evangelistas. Desde a América, desde a Inglaterra, entre 1700 a 1800, é contado na história o maior avivamento da terra desde o Pentecoste. Sabe quem estava nesses avivamentos? Junto com os bombardeios franceses, varrendo a Europa. Sabe quem estava? George Whitefield, John Wesley e Charles Wesley. A rainha da Inglaterra chegou a dizer que ela tinha mais medo dos joelhos de George Whitefield do que dos canhões de Napoleão. Aí agora todo o povo da Inglaterra, veja, a França estava entrando na Inglaterra para invadir a Inglaterra. Daí surgiu a tal da mão inglesa, porque os soldados franceses pensavam que o povo estava indo embora. Na realidade eles estavam vindo contra ele, mas ele pensava que estava indo. Então a mão inglesa foi uma estratégia de guerra. Então quando Napoleão chegou e ia invadindo a Inglaterra, George Whitefield, todo o povo da Inglaterra, liderado por esses homens de Deus, começaram a orar, a orar, a orar, a orar, e os bombardeios cessaram. Sabe o que aconteceu depois da guerra? Você sabe, um grande avivamento. Um grande avivamento. Agora, escute bem o que eu estou pregando. São 3 cenários. Um é o arrebatamento, o outro é o início de uma tribulação. Pode ser, por que não? É ou não é? Nós não sabemos. E o terceiro, um grande avivamento. Pastor, no que o senhor crê? Bom, deixa eu te falar. Nós temos que estar preparados para os 3 cenários. Se prepare se santificando, não seja irresponsável para um arrebatamento. Se prepare emocionalmente para medidas globais terríveis por causa da crise. No entanto, o que o meu coração está dizendo agora? Eu creio, pastor Lorival, pastor Edson, Paulo, que vai fazer fila nas igrejas para entrar para assistir culto. Oh, aleluia, aleluia. O povo vai vir quebrado, com depressão, igual na Inglaterra. Lixos vai estar espalhado nas cidades, quebrado, com depressão, com síndrome de pânico, falidos e doentes. Sabe quem vai ser a resposta para o mundo? A igreja. Porque a igreja é o profeta do dia de hoje. Hebreus capítulo 1, no passado, Deus falava por meio dos profetas, hoje fala através do Cristo na igreja. A igreja é a voz profética. Nós somos a voz que clama no deserto hoje, meu irmão. A igreja, eu arrepio inteiro, ó. Eu tenho no meu coração que o pior momento do mundo vai ser o melhor momento da igreja. Um grande avivamento vai vir sobre o mundo. Por isso que eu disse que a igreja vai ser outra. Um avivamento espontâneo, não é um avivamento programado, não é um avivamento cobrado, é um avivamento espontâneo que Deus começou na casa dos irmãos. O povo vai vir aos trapos, desesperados. E aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esse será o último e o maior avivamento da terra. Por isso que nós temos que ficar em silêncio para ouvir Deus.
Aleluia. O jeito que estavam as coisas, gente falando palavrão em cima do púlpito, pastor Edson. Gente mandando o povo ir para aquele lugar em cima do púlpito e o povo aplaudindo. Falso profeta mais do que criança na igreja. Falando asneira para lá, falando asneira para cá. Do jeito que estava a coisa, Deus tinha que fazer um reboot. É igual você reiniciar o computador cheio de vírus e reiniciar ele sem os programas que estavam com vírus. Deus está fazendo um reboot, um upgrade no mundo, principalmente na sua igreja. Eu fico muito feliz com isso. Mas olhe bem o que eu estou dizendo. A igreja que eu sou pastor, meus pastores e obreiros, vamos nos preparar, porque vai fazer fila. Oh, aleluia, vai fazer fila. Nós vamos viver um momento sobrenatural espiritual, de um derramar do Espírito Santo que ainda nunca vimos. Oh, aleluia! Um derramar do Espírito Santo que ainda nunca vimos. Esse é o terceiro cenário. Agora, esse é o cenário que o meu espírito crê. São 3 cenários, mas eu creio que o fogo ainda vai descer. Aleluia. O Espírito Santo virá. Oh, igreja do Senhor Jesus na terra. O mundo vai tremer diante do nome de Jesus. O Espírito Santo virá sobre a terra, sobre toda a carne, mais uma vez. Mais uma vez. Oh, aleluia, aleluia. Vem aqui os pastores. Vem, vamos orar. Onde você está agora, fique em pé, adore o Senhor. Porque o Espírito Santo virá sobre toda a carne, mais uma vez. Mais uma vez. Oh, Espírito Santo, eu creio que o Senhor vai derramar do seu poder sobre a terra. E vai haver uma grande colheita, meu Pai. Depois da peste, o Senhor prometeu derramar o seu Espírito. O Senhor veio com um grande avivamento nos dias de George Whitefield, John e Carlos Wesley, depois da guerra napoleônica. O Senhor veio com a reforma protestante, depois de 50 a 70 milhões de pessoas morrerem na peste negra, na peste bubônica. Depois da gripe espanhola, um grande avivamento varreu o mundo, através de Evan Roberts. Mais de 30 milhões de pessoas morreram. E vem um avivamento de Gales. Oh, meu Deus. Deus está amassando o mundo. E sabe por que Deus está amassando o mundo? Porque Ele amassa a azeitona para fazer azeite, amassa o trigo para fazer pão. Aleluia. Ele amassa a uva para fazer vinho. Ele amassa a rosa para fazer perfume. Deus só pode derramar do seu poder grandemente depois de quebrantar a sua igreja grandemente. Deus só pode derramar sobre nós algo grandemente depois de nos quebrantarmos grandemente. O que a igreja tem que fazer? É levantar as mãos e dizer: derrama do teu Espírito, Senhor. Derrama do teu Espírito. Essa será a nossa oração nessa manhã. Nós vamos orar, pastor Lorival, Paulo, pastor Edson, e vamos pedir que o Senhor derrama do Espírito dele sobre os nossos irmãos que estão em casa. Aleluia. Que haja cura agora, que haja milagres agora. Você sente o poder de Deus como eu sinto? Irmãos, eu não sinto um juízo, pastor Edson. Eu não sinto juízo, pastor Lorival. Você sente algum juízo? Sabe o que eu estou sentindo?
Eu estou sentindo derramar de Deus. Se Deus quisesse fazer algo terrível, Ele teria feito. Muito pior que isso. Isso não é um juízo, senhores. Deus está amassando o mundo. A China é o lugar onde mais mata cristãos. E agora ela está na iminência de uma invasão de gafanhotos. Deus está produzindo óleo. Deus está em silêncio. Mas o Voz da Verdade cantava assim, ó: nunca houve noite que pudesse impedir um nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Cante comigo. Nunca houve noite que pudesse impedir um nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida, esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Cante, irmão. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida, esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Ei, igreja, aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte.